Welcome back. We are joined today by Professor Michael Hudson. Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo professor Michael Hudson para discutir os rumos da civilização. Muito obrigado por voltar ao programa. Bem, obrigado por me receber novamente, Glenn. Então, estou pensando que ao avaliarmos as condições econômicas, políticas e sociais de hoje, não consigo deixar de sentir que já não estamos mais no auge da civilização. Você, é claro, escreveu um livro no passado, intitulado O Destino da Civilização, Capitalismo Financeiro, Capitalismo Industrial ou Socialismo. Imagino que agora deve haver muito material novo para esse livro, caso quisesse fazer uma nova edição. Mas pensei que um bom ponto de partida seria: como você relaciona o sistema econômico à ascensão e queda das civilizações? E quais são os indicadores econômicos de um declínio civilizacional? Economic indicators of a civilizational decline. Bem, não vou escrever um remake, mas farei uma sequência. A sequência volta no tempo para realmente revisar o que era a economia política clássica e por que a economia clássica era essencialmente o plano para o capitalismo industrial. Então, preciso revisar um pouco de teoria econômica aqui, porque há uma grande diferença entre o declínio de uma economia ou de um sistema econômico como estamos vendo hoje e o declínio de toda uma civilização. Mesmo que exista o que se chama de conflito civilizacional entre o capitalismo financeiro e rentista do Ocidente e o capitalismo industrial com características chinesas, que é surpreendentemente semelhante às características protecionistas americanas, às características britânicas sob David Ricardo e John Stuart Mill, e às características alemãs. Todas as sociedades industriais e todo o impulso do que consideramos nossa civilização foram, na verdade, uma transformação da própria economia. O surgimento do capitalismo industrial ocorreu realmente na Grã-Bretanha. E acho que se olharmos para o que eles imaginavam ser o curso do capitalismo industrial e da civilização e do mundo que pretendiam dominar, isso nos ajudará a entender o que deu errado. Por que não alcançamos o que todos os economistas clássicos esperavam? Que o capitalismo industrial desenvolvesse uma economia mista, pública e privada, com aumento dos gastos do governo em infraestrutura para manter os custos baixos, e especialmente para realizar a única coisa que foi revolucionária no capitalismo industrial: libertar-se do feudalismo e dos legados do feudalismo. E o principal legado foi a classe de proprietários de terras hereditários que ainda dominava a Câmara dos Lordes e queria proteger as rendas fundiárias da aristocracia rural, principalmente em suas terras agrícolas. As rendas imobiliárias e de moradia ainda não haviam realmente decolado. Mas o grande problema que a Grã-Bretanha enfrentava era como alimentar a população diante dessa classe de proprietários protecionista. Ricardo, em 1817, explicou que o que ameaçava bloquear o avanço da indústria britânica, ou pelo menos interromper sua expansão, era a necessidade de empregar trabalho para produzir mercadorias a serem vendidas com lucro. Em última análise, segundo a teoria do valor-trabalho de Ricardo, o preço e o valor da maioria desses produtos se reduziam ao trabalho. E isso incluía os custos de mão de obra incorporados nas máquinas que os industrialistas utilizavam, bem como os custos de produção dos alimentos e de outros bens que os trabalhadores precisavam comprar com seus salários. Os empregadores tinham que pagar salários altos o suficiente para cobrir o custo de subsistência. E como trabalhadores bem educados, bem vestidos, saudáveis e bem alimentados eram mais produtivos, esses custos precisavam ser cobertos pelo empregador. O objetivo dos capitalistas industriais, portanto, era reduzir o custo de consumo da força de trabalho para que os empregadores pudessem se dar ao luxo de contratá-los. E o custo mais urgente na época de Ricardo, o que mais rapidamente aumentava, era o preço dos alimentos, que era impulsionado pelas leis do milho, as tarifas sobre importações de alimentos, que impediam o livre comércio de produtos alimentícios.
that prevented free trade in food. Britain in 1815 had emerged from the A Napoleonic Grã-Bretanha, em Wars. 1815, havia acabado de sair das guerras napoleônicas que a haviam isolado. Como resultado, o país teve de depender de seus próprios proprietários de terras e de suas próprias terras para se alimentar. Assim que o comércio exterior foi retomado com o retorno da paz, os proprietários disseram: bem, nossas rendas estão caindo. É preciso protegê-las impondo tarifas. Isso impediu os empregadores britânicos de importar alimentos mais baratos para alimentar seus trabalhadores, de modo que não precisassem pagar salários tão altos. Quando digo isso, pense nos paralelos com a economia moderna, sobre os quais falarei em seguida. Os proprietários exigiam renda da terra, e assim a luta durante 30 anos, de 1815 até a revogação das leis do trigo em 1846, foi pela liberdade de comércio. E a luta pelo livre comércio. Esse foi o primeiro passo para superar a resistência dos proprietários de terras, que diziam: a economia para nós é toda sobre a renda da terra, não sobre os lucros industriais. Não nos importamos com a indústria. Queremos apenas nossas rendas. E Ricardo deu a explicação do que aconteceria se permitisse que a economia se transformasse numa economia rentista, pagando suas rendas aos proprietários, primeiro pela comida e, com o tempo, pela moradia, pelas rendas fundiárias da habitação. Economistas posteriores do século XIX disseram: bem, a mesma coisa com as rendas de monopólio. Não queremos monopólios porque isso aumentaria o custo de vida e de fazer negócios. E então, finalmente, no fim, disseram: bem, você sabe, o maior pagamento de renda, a renda rentista de todas, é para os credores, para os banqueiros e detentores de títulos, na forma de juros e taxas financeiras. E, portanto, o papel do capitalismo industrial em todos esses países foi o de minimizar essas três classes: os proprietários de terras e produtores de matérias-primas, as classes monopolistas e as classes bancárias. Foi isso que tornou o capitalismo industrial tão bem-sucedido nos países que estavam passando por essas reformas. Nos países que não tiveram essas reformas, porque os proprietários de terras eram poderosos o suficiente para bloquear o livre comércio, impedir a tributação de sua renda de aluguel e evitar que os governos reduzissem os aluguéis para tornar as economias mais eficientes e diminuir o custo de vida e de fazer negócios, eles acabariam ficando para trás. Assim, o que Ricardo fez foi formular a teoria clássica do valor, que dizia que o valor é produzido pelo trabalho, mas os preços não refletem esse valor. But prices don't reflect this value. Prices are much higher than this value, and the excess of Os preços eram muito mais altos do que esse valor, e o excesso dos preços sobre o valor era a renda econômica. Essa renda é um ganho não merecido. John Stuart Mill dizia que os proprietários coletam aluguéis e também o aumento dos preços de suas terras enquanto dormem. Assim, toda a economia, segundo os economistas clássicos, era dividida em duas partes. Havia uma parte produtiva da economia e havia uma parte rentista. As relações de propriedade, crédito e renda eram sobrepostas à economia produtiva, como um custo indireto. A ideia da economia industrial era alinhar os preços da riqueza ao valor real de custo o mais próximo possível. Era isso que tornaria as economias mais bem-sucedidas e faria do capitalismo industrial algo muito mais poderoso. Bem, se as leis do milho continuassem a bloquear as importações a preços mais baixos, isso manteria os preços dos alimentos altos e, consequentemente, o salário de subsistência, o que desestimularia novos investimentos. Os proprietários de terras iriam travar uma grande campanha. Eles perderam. Ricardo disse que isso levaria ao fim da acumulação de capital. Ele escreveu que o capital, então, não poderia gerar qualquer lucro, e nenhum trabalho adicional poderia ser demandado. Consequentemente, a população teria atingido seu ponto máximo. Muito antes desse período, essa taxa de lucro muito baixa teria interrompido toda a acumulação, e quase toda a produção do país, depois de pagar os trabalhadores, seria propriedade dos donos de terras e dos recebedores de dízimos e impostos.
and the taxes were mainly to pay financial. E os impostos eram principalmente para pagar encargos financeiros. Eu te enviei um gráfico que você poderia até mostrar durante isso, e o gráfico vai mostrar como a economia cresce, mas à medida que a renda absorve cada vez mais, o lucro vai diminuir, caindo a um ponto em que é completamente extinto. E sem lucros, não há incentivo para os industrialistas investirem. Ricardo escreveu tudo isso em seu capítulo sobre lucros, em seu livro Princípios de Economia Política e Tributação. Em O Destino da Civilização, eu discuto com mais detalhes o programa de reforma do capitalismo industrial. O objetivo de escrever meu livro sobre civilização é que existem dois tipos de economias. Não vivemos mais em uma economia capitalista industrial. A maioria das pessoas chama nossa economia de capitalista, mas não se trata do capitalismo industrial discutido no século XIX, nem do que Marx quis dizer em O Capital, nem do que Werner Sombart quis dizer quando cunhou a palavra capitalismo na década de 1920. É o capitalismo financeiro. O setor financeiro agora sustenta os interesses monopolistas, os interesses dos rentistas e os interesses imobiliários. A terra não pertence mais a um monopólio hereditário. Qualquer pessoa pode comprar uma casa ou um prédio comercial, mas precisa se endividar para isso. A renda da terra é toda paga ao banqueiro e não mais a uma classe de proprietários. Ao longo, digamos, dos 30 anos de uma hipoteca que foi padronizada após a Segunda Guerra Mundial e criou a classe média americana, o banqueiro, na verdade, recebeu mais dinheiro na forma de juros do que o vendedor de uma casa ou de um prédio comercial. Portanto, o preço da habitação, seja para alugar ou comprar, precisa ser alto o suficiente para que os trabalhadores nos Estados Unidos e na Europa consigam cobrir os custos de pagamento de juros e taxas aos bancos. E se observarmos as economias europeia e americana, o que chamam de Produto Nacional Bruto parece estar crescendo. Mas quase todo esse crescimento do Produto Nacional Bruto é renda de rentista. Os juros são cobrados como se estivessem prestando um serviço. E as taxas de atraso cobradas por bancos e cartões de crédito, taxas que são ainda mais altas do que as próprias taxas de juros, são tratadas como se prestassem um serviço. Os preços monopolistas estão todos incluídos no PIB. Assim, há cada vez menos produto real no produto interno bruto e cada vez mais custos econômicos indiretos. Bem, como isso aconteceu? No final do século XIX, os proprietários de terras e, especialmente, as classes financeiras reagiram contra a economia clássica. A economia clássica era a ideologia do capitalismo industrial. Seu objetivo era libertar as economias da renda. Um mercado livre era um mercado livre de renda. A reação nos Estados Unidos foi liderada por John Bates Clark. Na Europa, foi liderada pela Escola Austríaca de Economistas Antagovernamentais e Antissocialistas. Na Grã-Bretanha, foi liderada pelos teóricos utilitaristas que afirmavam não haver diferença entre preço e valor. O preço é aquilo que os consumidores de serviços públicos estão dispostos a pagar. Eles usaram um raciocínio circular para tudo isso. Então, acho que meu próximo livro, que estou escrevendo agora, precisa dar um passo atrás e perguntar: como você pensa sobre uma economia e sobre como ela funciona? Essa é a chave para entender por que essa disputa entre o Ocidente, América e Europa, e a China, a Ásia e outros países que seguem o plano original dos economistas clássicos do livre mercado é civilizacional. Porque eles observam os interesses dos rentistas, os interesses de banqueiros e detentores de títulos, proprietários de terras e monopolistas. The interests of landlords, the interests of monopolists, for them, this is civilization. Para eles, isso é civilização. E em todo o processo de ascensão do individualismo e dos mercados livres no século XIX, Adam Smith, John Stuart Mill, e o que se tornou todo o movimento socialista e social-democrata, apoiado por industriais americanos e pelos partidos conservadores na Inglaterra, eles diziam: bem,
Todos queremos tornar nossas economias mais produtivas e precisamos eliminar as classes que coletam renda sem contribuir para a produção, sem trabalhar, que ganham dinheiro enquanto dormem. Assim, há uma distinção fundamental entre renda obtida e não obtida, entre um setor produtivo e um setor de sobrecarga. E nada disso é ensinado no currículo de economia atual. A luta dos setores financeiro e imobiliário, principalmente em conjunto, afirma que não existe algo como renda econômica. Não existe renda não merecida. Eles usaram a renda de aluguel que possuem, junto com todos os ganhos de capital financiados por dívida provenientes de imóveis e outros investimentos corporativos, para comprar o controle do processo político e privatizá-lo. Desde a década de 1980, especialmente de Margaret Thatcher na Inglaterra, a Ronald Reagan nos Estados Unidos e passando pelos partidos social-democratas da Europa, houve um movimento em direção à privatização da infraestrutura pública, dizendo, bem, gestores privados podem fazer um trabalho muito melhor. Então vamos privatizar o sistema de abastecimento de água. Vamos vender a água da Grã-Bretanha para a Thames Water Company. A iniciativa privada certamente pode ser muito mais eficiente e menos burocrática. Vamos privatizar as ferrovias britânicas. Isso certamente será mais eficiente. Bem, agora você viu os preços da água subirem muito para os consumidores e para a indústria britânica. Viu também os preços das ferrovias aumentarem bastante, e elas já não atendem mais os subúrbios como antes. A empresa de ônibus que antes era pública foi privatizada, e para lucrar mais, simplesmente reduziu as rotas para os lugares com pouca demanda, mais afastados de Londres. Na Europa, você tem tudo isso de forma gratuita. Então, o que temos hoje que seria o equivalente ao alto preço do milho, ou seja, dos grãos, para a Inglaterra. O equivalente hoje seria a energia, porque toda indústria precisa de energia. As casas precisam de eletricidade para aquecimento e de gás para cozinhar, se houver uma rede de gás disponível. E a teoria do valor-trabalho não levou em conta a produtividade do capital. Capital productivity. The Americans did, starting in the 1850s. Os americanos fizeram isso, começando na década de 1850. Eu escrevi minha dissertação sobre o economista Erasmus Pechine Smith, que desenvolveu essa teoria como base para a plataforma do Partido Republicano quando ele foi criado em 1853. Eles diziam que o progresso da civilização havia sido da energia eólica e hidráulica naturais, primeiro para o carvão e depois para o petróleo e o gás. Naquela época, ninguém conhecia outras formas de eletricidade, energia atômica, por exemplo, e ninguém havia previsto que os antigos moinhos de vento da Holanda e de outros lugares se transformariam nessas gigantescas construções de energia eólica que a China construiu no deserto de Gobi e por todo o país. E hoje a China percebe que não vai deixar isso para a iniciativa privada desenvolver. Lelev step temporary para desenvolver energia elétrica, uma alternativa ao petróleo e ao gás. Electric power is an alternative to oil and gas. It takes a long time Leva muito tempo para construir uma empresa de energia elétrica nos Estados Unidos. Quando você passa por todos os processos, cumpre todos os requisitos e lida com a burocracia, leva cerca de 10 anos para que uma nova empresa elétrica seja construída. Bem, há outro problema. Uma das principais classes de busca de renda que tomou conta da política nos Estados Unidos, junto com o setor bancário e o imobiliário, é a indústria do petróleo. E a indústria do carvão, em certos estados, também é muito poderosa. Eles compraram o controle do governo Trump. Trump disse: "Eu represento a indústria do carvão, a indústria do petróleo. Vamos realmente decolar com o petróleo e o gás natural, e vamos usar isso como poder. Em primeiro lugar, vamos impedir que a Europa dependa de energia e petróleo que não sejam produzidos pelos Estados Unidos e seus aliados." By the United States and its allies, where we're going to say you cannot Vamos dizer, você não pode mais importar petróleo da Rússia, nem do Irã, nem da Venezuela. Você tem que comprar petróleo e GNL, gás natural liquefeito, de nós.
E foi isso que aconteceu. Um dos resultados de os Estados Unidos venderem gás natural liquefeito para a Europa é que os preços do gás nos Estados Unidos estão subindo. Tudo isso passou a ser descrito pelo governo como algo civilizacional, porque a economia americana percebeu que temos um problema. Já não conseguimos mais competir com outros países de forma industrial e capitalista como podíamos em 1945. Já não somos mais um país industrial. Transferimos nossa mão de obra e nossa indústria para outras nações, principalmente na Ásia. E a única maneira de fazer com que outros países nos subsidiem é dizer que há uma guerra fria com a Rússia e a China e que precisamos nos defender da Rússia. A Europa diante de uma invasão iminente em 1 ou 2 anos, de que a Rússia estaria disposta a perder mais 22 milhões de pessoas tentando invadir a Europa e reconquistar a Alemanha para si. Bem, tudo isso é um absurdo. Mas sob o guarda-chuva dessa ficção, da narrativa fictícia de uma guerra fria, os Estados Unidos convenceram os membros da OTAN. Sim, vocês precisam evitar o livre comércio. Pois bem, essa é a disputa que os industrialistas britânicos venceram em 1815 e que os industrialistas alemães perderam hoje, depois de 2022, ao cortar o comércio de energia com a Rússia e outros países, e em seguida, ao interromper o comércio de tecnologia com a Rússia, como fez a Holanda ao fechar a Nexperia e declarar: estamos assumindo o controle porque não podemos permitir nenhuma empresa de propriedade chinesa no Ocidente. E há apenas alguns dias, Donald Trump, os Estados Unidos, pressionaram a Suprema Corte do Panamá a confiscar o investimento da China no desenvolvimento do porto do Canal do Panamá, tentando impedir isso. Então, o que está acontecendo realmente ameaça se tornar uma guerra civilizacional, e é uma guerra sobre se haverá um governo que represente o desenvolvimento do povo em geral, com crescimento econômico e prosperidade, ou se será um governo dos inimigos da prosperidade, a classe rentista. Se você permitir que o setor financeiro, o setor imobiliário e os monopólios assumam o controle de todos os serviços públicos, da terra, e deixem de ser tributados, criando crédito para essencialmente gerar riqueza financeira por meio de reivindicações de credores que representam as dívidas dos 99%, ou pelo menos dos 90%, então a economia vai parar. E se os Estados Unidos estiverem realmente levando a sério a Guerra Fria, se disserem à Europa: já convencemos vocês a lutar até o último ucraniano pela terra, não podemos ceder 1 centímetro de terra à Rússia. Então o Sr. Zelensky nos diz: preferimos que o povo ucraniano morra. As pessoas não importam. O controle do território importa. Ferir a Rússia importa. E o fato de vocês, alemães, terem perdido para a Rússia 2 vezes, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, talvez agora possam se vingar. Vamos lutar a guerra toda de novo. Pelo keynesianismo militar, se você fabrica armas, vai acabar realmente usando-as na Rússia. Bem, essa disputa entre o capitalismo financeiro rentista, centrado nos Estados Unidos e baseado em infraestrutura, inteligência artificial e monopólios em computação e tecnologia da informação, supostamente deve substituir os antigos lucros industriais da América, aqueles que ela obtinha com exportações agrícolas, fundamentais para seu balanço de pagamentos e sua dominância global após 1945. Eles querem substituir isso por rendas monopolistas provenientes da tecnologia da informação e da inteligência artificial. Pois bem, a Europa havia ameaçado dizer que um dos problemas não é apenas o fato de vocês cobrarem rendas monopolistas, mas também insistirem que nós, europeus, nem sequer as tributemos. Espera-se que tributemos o trabalho, transferindo o peso para os trabalhadores, tirando-o das empresas e das rendas rentistas, e especialmente tirando dos americanos. Então Trump disse: bem, nós vamos acabar com isso. Nós vamos impor tarifas sobre vocês e prejudicar sua economia. Suas empresas não poderão acessar o mercado dos Estados Unidos. E por meio da OTAN,
Felizmente, usamos a OTAN para controlar a União Europeia, como você e eu já discutimos antes. Eles são uns covardes. Cederam e disseram, tudo bem, não vamos taxar os monopólios dos Estados Unidos. Vamos depender não apenas dos Estados Unidos para o gás, mas também para a tecnologia da informação. Vamos deixar todo o nosso crescimento em salários e renda ser pago aos Estados Unidos. Afinal, porque dependemos de vocês para nos proteger da ameaça dos russos marchando direto para a Alemanha a caminho da Grã-Bretanha. Isso é uma loucura. Acho que se pode dizer que as civilizações caem porque não entendem as dinâmicas econômicas que as tornaram bem-sucedidas desde o início de sua ascensão. Meu livro sobre o colapso da antiguidade mostrou que a primeira forma de renda de rentista que acabou destruindo a antiguidade após séculos de guerra civil desde o século VII a.C. até a época de César e o fim da República Romana foi a demanda da população por cancelamento de dívidas e redistribuição de terras. Essa luta fracassou e o resultado foi o feudalismo. Assim, tivemos o Império Romano, que era, suponho, o que se poderia chamar de civilização ocidental naquela época, perdendo as qualidades que o tornavam uma civilização e tornando-se decadente. Você está vendo a mesma coisa acontecer hoje em termos semelhantes. A Ásia, por milhares de anos, teve uma base completamente diferente para sua filosofia social e governo, desde o confucionismo, que dizia que se há um imperador, o papel do imperador é manter a população feliz e evitar revoltas. Se houver uma revolta, então o imperador perde sua justificativa para ser imperador. A mesma coisa aconteceu no surgimento da civilização ocidental, que na verdade ocorreu no Oriente Médio, na Mesopotâmia, no Egito, em Sumer e na Babilônia. Todas as civilizações da Idade do Bronze, do terceiro milênio a.C. até o primeiro milênio a.C., cancelavam regularmente dívidas para evitar que uma oligarquia assumisse o controle. Cada rei da dinastia de Hammurabi iniciava seu reinado cancelando dívidas e devolvendo terras aos cultivadores que as haviam perdido, para que pudessem recuperá-las, voltar a pagar impostos, servir no exército e trabalhar como mão de obra compulsória na construção dos projetos de infraestrutura que a Mesopotâmia possuía. A mesma coisa aconteceu no Egito. Quando os arqueólogos e egiptólogos finalmente aprenderam a traduzir o que os egípcios escreveram, foi a Pedra de Roseta, e tratava-se de cancelamento de dívidas, de anulação de dívidas tributárias. Quando o jovem faraó foi aconselhado, disseram-lhe, bem, faça o que os faraós anteriores fizeram. Cancele as dívidas e liberte a população para que ela possa trabalhar. Caso contrário, haverá uma concentração de propriedade da terra e o povo ficará empobrecido. A mesma coisa aconteceu nas terras judaicas, na Judéia. Após o cativeiro babilônico, quando os judeus retornaram, trouxeram as leis de Levítico, a lei mosaica, capítulo 25, que dizia palavra por palavra o mesmo que o cancelamento de dívidas de Hammurabi. What Hammurabi's debt cancellation did. Free the debt bond servants. Libertem os servos por dívida, cancelem as dívidas e redistribuam as terras que haviam sido confiscadas. Isso foi colocado no centro de sua religião, porque naquela época, no primeiro milênio, os reis já não eram bons, certamente no Ocidente, e Israel já havia se tornado parte do Ocidente, mais ou menos nesse período. E assim pode-se dizer que a mudança na civilização realmente começou há cerca de 2.000 ou 2.500 anos, entre o Ocidente, que não cancelava dívidas nem restaurava a ordem por meio do tempo cíclico, e os países asiáticos, do Oriente Médio à China, que todos reconheciam que as economias tendem a se polarizar à medida que os ricos assumem o controle do governo, tornam-se interesses estabelecidos e, essencialmente, tentam desmantelar a autoridade pública e impedir que os governantes protejam a população e seus meios de subsistência e posse da terra de serem concentrados nas mãos de uma classe oligárquica.
O Ocidente tem sido uma oligarquia desde o início. Nesse sentido, estamos hoje em um conflito civilizacional porque, mais uma vez, trata-se da classe rentista, originalmente a classe credora, que está se tornando a classe proprietária de terras, coletando renda fundiária e gradualmente formando monopólios. Esses monopólios foram criados na Europa feudal para fornecer aos reis uma fonte de renda, de modo que pudessem pagar aos banqueiros internacionais pelos empréstimos de guerra que contraíam para lutar entre si e conquistar terras. Assim existe de fato uma dinâmica civilizacional, e essa dinâmica começou a se fundir e se tornar mais racional durante a Revolução Industrial. Foi o capitalismo industrial que foi radical. Ele dizia: queremos a mesma coisa que foi disputada em Roma, na Babilônia e nas terras judaicas. In Babylonia and in the Jewish lands, when Jesus opposed the. Quando Jesus se opôs aos interesses estabelecidos e fez seu primeiro sermão, ele desenrolou o pergaminho de Isaías e disse: vim anunciar o cancelamento das dívidas. Essa foi a origem do cristianismo judaico. Pode-se dizer cristianismo judaico. Então é isso que está causando divisões hoje. Mencionei que nos Estados Unidos há um problema. Como os Estados podem obter um monopólio em inteligência artificial, fabricação de computadores e outras tecnologias do Vale do Silício se não tem eletricidade? E Trump impediu que os Estados obtivessem eletricidade por meio de moinhos de vento ou energia solar, dizendo que o carvão é um dos combustíveis do futuro. E o governo Trump cancelou o fechamento planejado das usinas de carvão, que o governo Biden ao menos havia programado para encerramento por causa do aquecimento global. Assim, Trump não apenas bloqueou alternativas à energia de carbono, como também retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e se opõe ao movimento global para libertar a produção de energia, que é a chave da produtividade, da dependência do carbono. Isso se tornou uma ameaça civilizacional, porque o aquecimento global atuará no ambiente natural como um dos fatores que destruíram a civilização babilônica após 1200 textos, quando houve um resfriamento global que causou secas e grandes movimentos populacionais. As mudanças climáticas também destruíram a civilização do Indo por volta de 1800 a 8 km. Portanto, existem certos fatores externos, além das dinâmicas internas, que ameaçam destruir uma civilização. Isso já aconteceu antes, e é possível rastrear esse padrão ao longo da história. E agora está ameaçando transformar e até destruir a forma como a civilização ocidental e o mundo submetido aos valores dessa civilização vive o presente. O retorno financeiro vive para o presente. O presente é o futuro. Tudo o que importa é de ano em ano. As empresas de petróleo não se importam mais se a queima de petróleo vai acelerar o aquecimento global e piorá-lo, porque estão no negócio de gerar lucros, ou melhor dizendo, rendas econômicas, a partir do seu petróleo. Bem, sem que a civilização ocidental retorne ao valor analítico, a teoria do preço e da renda dos economistas clássicos, ela não vai perceber que, na verdade, não estamos mais sendo produtivos. Sofremos desindustrialização, e ao permitir que Margaret Thatcher e Ronald Reagan se tornassem os instrumentos que representaram essa filosofia antagovernamental e antissocialista, dizendo que se trata do livre mercado, sem distinguir entre trabalho produtivo e improdutivo, nada disso é verdade. É um livre mercado que permite aos grandes proprietários fazerem o que quiserem, assumirem o controle do governo, financiarem campanhas eleitorais e, essencialmente, travarem guerra contra qualquer país que não siga a mesma forma de governo antagovernamental, pró-rentista e pró-oligárquica em que a civilização ocidental se transformou. Bem, eu acho que o problema, a grande ameaça à civilização ocidental, é o neoliberalismo, que nega a existência da renda econômica e trata a renda dos rentistas como um produto real. Ele pensa que, bem, o PIB está subindo,
Se os banqueiros estão ficando ricos, todos esses pagamentos de juros da dívida estão aumentando. Isso é um produto. Todos os aluguéis que as pessoas estão pagando pelo aumento do custo dos imóveis, isso é um produto. E de alguma forma, os preços monopolistas são todos. Bem, se as pessoas estão dispostas a pagar, é uma escolha do consumidor pagar aos monopólios. Não existe algo como coerção econômica. Toda a retórica do pensamento econômico foi transformada em uma espécie de vocabulário de engano, em vez de um vocabulário que explique as dinâmicas reais de como os sistemas econômicos e, em última instância, as civilizações funcionam. Acho que essa foi uma resposta longa à sua pergunta. Bem, foi uma excelente resposta. E acho isso fascinante porque, como eu disse, os economistas clássicos, os capitalistas industriais, concentravam-se muito exatamente nessa questão de reduzir o papel da classe rentista, ou pelo menos reduzir os buscadores de renda por completo. E, novamente, esse é um ponto central. Mas agora que vimos essa mudança para o capitalismo financeiro, em que passamos a ver a classe rentista como grandes e bem-sucedidos capitalistas, é fascinante, porque invocamos ou fazemos referência a John Stuart Mill para justificar por que não deveria haver redistribuição, como se o conceito de capitalismo clássico ou industrial fosse algum tipo de conspiração socialista. Então é curioso ver como a ideia capitalista neoliberal formou uma ideologia que lhe permite tomar emprestado dos mesmos pensadores em outras mentes, até certo ponto. Eu só tinha uma última pergunta sobre quando você se refere aos europeus. Obviamente, os Estados Unidos não conseguem competir com a China. Agora buscam renda ao redor do mundo, o que é uma posição vantajosa em que os Estados Unidos têm estado. Mas, com os europeus, parece que estão se tornando mais agressivos. Como você disse, eles afirmam que é preciso comprar armas, é preciso comprar energia. E como se descobre, há aí uma margem de lucro muito alta, ou uma capacidade de extrair muita renda. E também, se os europeus querem segurança, eles deveriam garantir que seus lucros sejam reinvestidos nos Estados Unidos. E claro, os europeus estão fazendo isso, mas isso também está resultando em uma devastação econômica para o continente, o que imagino, em algum momento, se refletirá em problemas tanto políticos quanto de segurança. Mas a China e a Rússia, ao se desvincularem do sistema liderado pelos americanos, isso se torna uma fonte de crescimento econômico para eles, porque uma das ideias era que imporíamos sanções aos russos para destruir sua economia. Se você se lembra, no início da guerra, as pessoas diziam que o rublo viraria entulho e que a economia deles seria destruída antes do fim de semana. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, vimos os russos se isolarem da tecnologia, dos bancos e da moeda ocidentais. E, em vez disso, eles tiveram um crescimento significativo, claro, mais baseado na esfera industrial, em oposição a esse novo tipo de capitalismo financeiro. Você vê parte do sucesso tanto da China quanto da Rússia no fato de eles terem se afastado dessas, digamos, tecnologias, bancos e moedas americanas pouco competitivas e extratoras de renda. Bem, não é que eles se isolaram. Donald Trump e os Estados Unidos os cortaram para grande benefício deles. Você mencionou que o socialismo era uma conspiração. Não é isso. O socialismo era visto como a próxima etapa do capitalismo industrial. No final do século XIX, não era só Marx que falava sobre socialismo. Havia todos os tipos de socialismo. Havia o socialismo cristão, o socialismo anarquista, a social-democracia, e todos concordavam. Todos os interesses estabelecidos, que era necessário que os governos desempenhassem um papel adicional na economia para fornecer necessidades básicas a preços subsidiados. Foi o primeiro professor de economia dos Estados Unidos na primeira escola de negócios, a Wharton School, Simon Patten, quem disse que a infraestrutura pública é um quarto fator de produção.
além do trabalho, do capital e da terra, que na verdade não é um fator de produção, mas sim de extração de renda. Mas a infraestrutura pública não tem como objetivo gerar lucro. Seu propósito é minimizar o custo das necessidades básicas, de modo que o trabalho não precise arcar com esses custos e os empregadores também não precisem pagá-los, porque o investimento público é mais produtivo e menos caro do que o investimento privado. O objetivo da infraestrutura pública, canais, ferrovias, saúde pública, não é gerar lucro, é tornar a economia lucrativa. Foi o primeiro-ministro conservador Benjamin Disraeli, na Grã-Bretanha, quem disse: "Saúde pública, esse é o centro de tudo." E foi realmente a Grã-Bretanha que promoveu a saúde pública, em contraste com os Estados Unidos sob o presidente Obama, que disseram: "Precisamos privatizar a saúde pública." E a Associação Médica Americana, desde a década de 1950, tem sido contra a medicina socializada. Bem, acontece que em vez de a medicina socializada assumir a prática médica dos médicos, as companhias privadas de seguro de saúde é que passaram a controlar o que os médicos podem fazer aqui e elevaram o custo dos cuidados médicos para 20% do PIB. Isso está muito acima do que outros países, da Europa à China, gastam. A China oferece saúde pública e também educação pública gratuita, como a Inglaterra fez por muito tempo e como muitos países europeus fizeram. Mas agora está muito caro, variando de mais de $50 mil por ano nos Estados Unidos a preços altos em universidades inglesas, australianas e de outros países ocidentais de língua inglesa, e pelo que parece até mesmo em universidades alemãs. Todas essas funções que deveriam criar uma economia competitiva e de baixo custo agora estão sendo privatizadas e tornadas caras. Países como China e Rússia estão mantendo o preço das necessidades básicas baixo e estão fazendo o que as democracias supostamente deveriam fazer. Os americanos dizem que é democracia contra a autocracia. Mas não é disso que essa disputa realmente se trata. É a oligarquia ocidental contra o socialismo. O capitalismo industrial de Estado com forte subsídio público. E esse subsídio impede o desenvolvimento de uma oligarquia financeira, porque o que a China fez, e foi além do que os movimentos socialistas no Ocidente jamais defenderam, foi declarar que o dinheiro é um serviço público. Eles estão criando dinheiro e crédito por meio do Banco Popular da China, não para financiar aquisições corporativas ou lucrar com engenharia financeira. Estamos usando dinheiro e crédito para financiar construções reais. Bem, eles financiaram demais a construção de moradias, obviamente, mas também financiaram sua indústria. Eles financiam seus parques eólicos, estão financiando sua pesquisa básica, ou pelo menos oferecendo subsídios e apoio governamental para empresas privadas que fazem tudo isso. É uma economia mista. Toda civilização bem-sucedida da história foi uma economia mista. E quando há interesses estabelecidos dizendo, não queremos uma economia mista, não queremos que o governo nos regule ou nos taxe, queremos controlar a economia por conta própria. Queremos que o dinheiro que o governo nos cobraria em impostos venha para nós como nossa própria renda. Queremos empobrecer o resto da sociedade e torná-la dependente de nós. Talvez isso crie uma revolução. Então teremos que lutar contra eles. E teremos que lutar contra outros países que querem enriquecer por meio de um setor público forte. Portanto, é a China, acima de tudo, que está fazendo o que as democracias ocidentais afirmam estar fazendo. Mas não estão, porque não são democracias, são oligarquias. E o vocabulário usado na narrativa ocidental é, bem, a China é uma autocracia. E dizem que, se você regula uma empresa ou regula monopólios, isso é autocracia. Se você taxa os ricos em vez de taxar tantos assalariados, isso é autocracia. Se você impede que cobremos preços monopolistas, exploremos as pessoas ou aumentemos as taxas de juros a níveis usurários,
Bem, isso é autocracia. Raising interest rates to usury levels. Well, that's autocracy. Anything blocking what we want to do to make money by Qualquer coisa que impeça o que queremos fazer, ganhar dinheiro endividando a população e transformando-a de uma classe proprietária e autossuficiente em uma classe rentista, dependente que vive de aluguel, isso é autocracia. Pois bem, eles estão fazendo a autocracia parecer algo realmente bom. E claro, isso costumava ser chamado de socialismo. Então, mais uma vez, vemos o vocabulário econômico da enganação se tornar a base dessa narrativa. Escrevi meu livro, J.E. de Junk Economics, exatamente sobre essa transformação do vocabulário. E se você tiver um vocabulário adequado, isso vai ajudá-lo a entender a dinâmica real de como uma economia, qualquer economia, funciona. Well, thank you for the extensive answers. Obrigado pelas respostas detalhadas. Eu realmente acho que as pessoas deveriam valorizar mais o conceito de busca de renda, para entender o estágio em que estamos na economia atual e o que isso significa para a civilização. Como sempre, muito obrigado por compartilhar sua sabedoria sobre isso. E, para quem quiser comprar o livro, deixarei um link na descrição. Mais uma vez, você é um autor bastante prolífico, então há muito que explorar ali. E claro, também deixarei um link para o seu site, já que sempre há material excelente por lá. Muito obrigado. Bem, obrigado. Eu também descrevo todo esse conceito de renda econômica em Killing the Host, que é uma versão inicial da minha história da teoria da renda e do que aconteceu nesse campo. E Super Imperialism acabou de ser lançado, aliás, em formato de audiolivro, está sendo disponibilizado agora. Então as pessoas estão começando a se interessar por essa ideia. Mas o fato é que se você observar por que os prêmios Nobel são concedidos, eles são dados justamente por negar a teoria e o conceito de renda econômica. Essencialmente é por uma economia de fachada que nega tudo isso. Essa é a luta civilizacional, como compreender uma economia e pensar sobre sua dinâmica. É disso que tudo isso realmente se trata. Você sempre faz as perguntas certas, Glenn. É por isso que gosto tanto de participar do seu programa. Obrigado, aprecio muito isso. Thank you. I appreciate that very much.